Boa noite a todos. Boa noite, Com Vitor. muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, a Janete vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje, no capítulo 168. Então, também convido a fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, então. Com muita alegria. Estamos com nossas perguntas para todos nós. Queremos pedir a tua inspiração dos valores responsáveis por esse trabalho, para que possamos verdadeiramente tirar o aprendizado, o ensinamento desta noite, né? E queremos pedir também, Jesus, a tua luz, a tua proteção para todos os irmãos em humanidade, para todos aqueles que passam por dificuldades. São muitos os sofrimentos, as angústias, as dores. Então, rogamos por todos esses irmãos, para que sejam fortalecidos através do conhecimento do teu evangelho de luz e de amor. Obrigada pela tua presença constante em nossas vidas. E assim pedimos a tua permissão para, nesta hora, estarmos iniciando o nosso trabalho, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, e vou aproveitar para me desculpar que no meio da prece eu vi que eu acho que eu tinha feito alguma besteira na gravação aqui. Então o pessoal de casa vai ver que eu estava mexendo nas configurações aqui do áudio, mas eu acho que do meio da sua oração para frente, eu acho que ficou tudo certo. Desculpem as falhas técnicas. É compreensível, não tem problema nenhum. Bem, vamos lá, vamos compartilhar o texto. Eu vou ler por aqui, tá, Vitor? Você pode compartilhar com as pessoas, mas eu vou ler por aqui para eu me achar aqui nos meus comentários. Eu quero dizer, antes de tudo, que esse texto assim é maravilhoso, é muito poético, um verdadeiro poema, né? Da sensibilidade do Emmanuel, o convite que ele traz para nós. Então, a gente mergulha e fica muito feliz de ler um texto tão belo mesmo. Então, o texto é o 168, do livro Caminho, Verdade e Vida, e o título é Na Meditação. Já pensando, né, a respeito da meditação, e normalmente a gente, às vezes, complica um pouco, né, quando pensa em meditar. Porque as pessoas pensam muito em técnicas, né? Eu não sei como é meditar. E o Emmanuel vem trazendo aqui essa forma tão simples, né, da gente estar entrando em contato conosco mesmo, em estar relaxando. Não existe realmente uma fórmula mágica, basta apenas a gente silenciar, não é, a nossa mente e procurar estar entrando assim em contato com o divino, né? Com o que realmente transcende, que é a nossa essência, né? Que é de onde nós viemos. Então, ele traz uma passagem de Marcos, que está no capítulo 6, versículo 32, quando diz assim: E foram sós num barco para um lugar deserto. Essa passagem de Marcos, ela vem logo após a morte de João Batista, né? Eu estava olhando lá no Novo Testamento, e aí os discípulos se achegam para Jesus e falam de algumas atividades que eles estavam fazendo, né? Contam a Jesus, e Jesus percebe que eles estavam ali realizando muitas atividades e que eles não tinham parado e que eles não tinham também se alimentado. Então, a gente vê nessa passagem do Evangelho a preocupação de Jesus para convidá-los para que eles se afastem,
não é? Daquele movimento, daquele burburinho, para que eles possam se afastar, como fala aqui, né? Eles foram num barco para o deserto, para que eles pudessem descansar um pouco, se afastar daquela luta do dia a dia. Então, ali eu já fiquei pensando, né? Desse cuidado de Jesus com os seus apóstolos, né? Aquele carinho que ele tinha de perceber, lógico, a sensibilidade de Jesus é tudo, né? Então ele percebeu o quanto que eles precisavam dar uma paradinha, precisavam relaxar, precisavam repousar. E essa passagem também me lembrou, me trouxe assim o capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, quando Kardec traz para nós aquela passagem que Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então, Jesus, quando percebe esse trabalho, né, esse afã, esse movimento em que nós estamos nessa agitação e precisamos desse conforto, ele oferece ali o seu regaço, ele oferece o seu cuidado. Então, Emmanuel já vem com essa frase mostrando que é por aí esse convite a essa nossa meditação. Ele já mostra que a meditação ficará bem melhor se for com Jesus, né? Então, é o aconchego do mestre, é o carinho do mestre, trazendo para nós esse momento em que ele dá todo o respaldo, todas as oportunidades que a gente tem do relaxamento e de receber dele o cuidado, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Hein, Janete? Eu vou contribuir um pouquinho aí com essa passagem, né, que você traz no seu entendimento, né? E essa passagem, ela aparece, eu achei interessante que ela aparece em Mateus, ela aparece em João e ela aparece em Lucas. Esse mesma multiplicação dos pães, porque essa passagem que o Emmanuel traz só esse versículo de Marcos, ele aparece nos outros evangelistas e tem o título Primeira Multiplicação dos Pães. Isso. E aí, como você comentou, né, os discípulos estavam cansados e eles saíram nesse barco para se recolherem, né? Realmente era uma preocupação de Jesus. Só que a turba, né, eles chamam que o povo, eles botam esse nome turba, né? Viram essa movimentação e foram atrás deles. Quer dizer, eles não tinham também muito tempo até para se recolher, e mesmo sabendo que era necessário. E é nesse momento que, assim, existe umas diferenças quando você pega Mateus, quando você pega João, tem algumas assim, diferenças, porque cada um tinha um olhar, lógico. A gente sabe que isso aí foi um texto que foi ditado depois da passagem de Cristo, né? Não é de divergência, mas tem um outro olhar. Sim. Mas o que a gente tira, pelo menos o que eu tirei também de ensinamento, foi que na hora que eles tinham poucos pães, né, para oferecer essa turba, essas pessoas que foram atrás deles, quer dizer, a gente sabe que o povo ia realmente, né, atrás desses ensinamentos, né, comer nessa fonte, vamos dizer assim, beber dessa água viva, né? E aí, quando Jesus pergunta para eles, só que eles iam sair dali para ver aonde poderiam comprar alguma coisa para ajudar aquela quantidade de gente que se juntou ali. Aí, quando Jesus diz: quantos pães e quantos peixes vocês têm? Aí, só 5. Tinha 5 pães e 2 peixes. E eram mais ou menos 5.000 varões ali, pessoas para comer. Aí o Jesus aí aparece assim, muito legal, né, que está lá em Marcos, tomando os pães e peixes, olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos discípulos para oferecerem à turba. Todos comeram e saciaram-se, e sobrou 12 cestos. Então, a gente sabe
que, lógico, se a gente fosse debruçar nesse texto, a gente poderia tirar vários ensinamentos com o olhar do Espiritismo. Mas é como você falou, o que a gente tem que tirar desse ensinamento no geral é essa preocupação do Mestre Jesus com os discípulos, que somos nós também aqui hoje, né? E esse povo todo que naquele momento se reunia ali para beber dessa fonte, né? Desses ensinamentos. E eu achei interessante também, Janete, como você já falou, quando a gente lê, né, ou escuta alguém falar meditação, e o Haroldo tem feito muito esse trabalho na divulgação, né, da meditação, a gente vê como a gente ainda tem um olhar de uma coisa muito afastada de nós ocidentais, né? Porque a gente tem essa informação como se fosse só lá pelos orientais, né? O tal usar a terra, tal, fazer os mantras, aquelas coisas todas, né? E o objetivo da meditação, para nós, em qualquer momento, é o quê? Esse objetivo de a gente nos voltarmos para dentro. Então, o Emmanuel vai trazer isso de uma forma muito bela, né? Tirando essa ideia ainda, né? Que a gente, às vezes, fica muito preso, né? Com coisas e a gente, às vezes, não se debruça para poder entender. É isso, né? E essa frase, né, específica que Emmanuel traz, né, que ele fala exatamente focando nessa frase, né, e foram sós num barco para um lugar deserto, mostrando realmente essa necessidade da parada e o deserto no sentido de um lugar calmo, né? Não é nem no sentido de ser um lugar árido, né, de não brotar nada, mas no sentido simbólico de calmaria, de sossegar o coração, que é o que ele vai introduzir agora com esse tema, né, da meditação, né? Isso. E de poder mergulhar dentro de si tranquilamente, sem cobrar nada, para se sentir, não é? Exatamente. Eu vejo a meditação assim, eu mergulho dentro de mim para me sentir o que está dentro de mim. É isso aí. Né? A simplicidade é isso, né? E esse vai ser o convite do Emmanuel nesse texto maravilhoso que ele traz, né? Muito bom mesmo. Alguém mais quer falar? Como a Julinha falou, técnicas disso, técnicas daquilo, não precisa nada disso, é mergulhar para se sentir, né? E é por isso que as pessoas até se afastam, né? Nem tentam, porque ficam muito presas, como a Júlia falou, a essas técnicas orientais, né? É uma meditação, né? É uma meditação, é isso aí. É uma meditação. Pode fazer, né? Opa! Terapêuticos, né? Maravilhoso. É isso aí. Ajuda bastante, né? Podemos? Podemos, vamos lá. Bem, aí o Emmanuel começa a passar para nós, a narrar para nós
uma série de que seria assim a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente vivencia. Ele vem falando, vem mostrando para a gente, né? Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas. Boa noite, desculpa aí a hora. Cheguei agora. Boa noite, Vera. Boa noite, Vera. Boa noite, Verinha. E tens o coração atormentado, né? Então, vejam só que tudo isso faz parte da nossa rotina do dia a dia, né? A gente está sempre naquela correria de fazer as nossas atividades diárias, né? A gente faz, desfaz, a gente vai para o nosso trabalho material, a gente também tem a ver com os nossos trabalhos domésticos, da nossa casa espírita, não é? A gente está sempre na angústia dessas perturbações do dia a dia, das tarefas também que envolvem, essas recapitulações dos pés, não é, que se tornam dolorosas no sentido de todos os dias o mesmo trajeto que eu faço para o meu trabalho, né? É sempre aquela rotina, no sentido da rotina que se faz nesse trabalho material. Então, você acaba se cansando um pouco, não é? Acaba realmente se influenciando por tudo isso que acontece à nossa volta, pelas pessoas que nos trazem notícias ruins, desagradáveis, não é? Por opiniões contrárias, e a gente não consegue ficar acima de tudo isso. E no final ele fala, tens o coração atormentado. E nós temos o coração atormentado por tudo isso que ele falou anteriormente. Porque a gente se perturba, porque a gente encara a nossa rotina diária como sendo muito chata, não é? E essas influências, né, que tem a ver com internet, com mídia, influências de familiares, de amigos, a gente está sempre ali no afã das perturbações, a gente não consegue parar, relaxar, não é? E é o que ele fala, é natural, porque a nossa mente sofre sede de paz, né? Como a terra seca tem necessidade de água fria. Porque se a gente fica nesse ritmo acelerado das nossas atividades, sem a gente dar essa paradinha, nós acostumamos a fazer as nossas preces, né, quando a gente acorda, às vezes um pouco durante o dia, quando a gente dorme, que já é uma relaxada, né? Que a gente já está entrando nessa conexão com o alto, com Jesus, com a espiritualidade amiga, mas a gente costuma, assim, até botar esses horários, não é, fixos de prece, quando, na verdade, a gente deveria estar numa sintonia melhor, mesmo nas nossas atividades, né? Mesmo, né? Não importando o que você faz, mas que você comece a fazer sempre alguma coisa com aquele seu bom pensamento, com um bom propósito, sempre agradecendo pelas atividades que você faz, porque a prece não é simplesmente você parar e falar algumas palavras, né? Não, a prece é sintonia. É sintonia com o alto, é sintonia com Jesus, com os espíritos amigos. É você realizar as coisas do bem no seu dia a dia. Isso é uma prece, né? É você realizar uma atividade, uma caridade. Ali você está fazendo a sua prece. Então, Emmanuel fala, é natural que vocês assim se sintam, né? E ele até coloca nossa mente, né? Porque nós não damos o tempo devido para esse relaxamento, para estarmos entrando nessa sintonia com Cristo, entrando nessa sintonia conosco mesmo. E a gente acaba entrando num processo de estresse, de angústias, acabamos entrando muitas vezes em depressão. Isso. Porque a gente tem, não é? Nós temos essas informações da doutrina espírita, outras pessoas têm as informações de suas religiões, mas como é que a gente utiliza isso no dia a dia? Será que é só no dia que eu tenho que ir na casa espírita e só ali eu vou parar? E o meu dia a dia, como é que fica? Não é? Porque se a gente se estressa a tal ponto de não conseguir
discernir sobre os problemas, e a gente vai até naqueles dias de reunião, a gente não vai conseguir nem relaxar naquele momento para aproveitar a palestra, para aproveitar o passe que a gente toma. Então, isso é um processo diário que a gente deveria estar nesta sintonia. Exatamente. E a partir daí é que ele vai começar a fazer esse convite, o que a gente deveria fazer diariamente, e aí ele vai começar a fazer esse convite. Depois que ele mostra todos os nossos equívocos, podemos dizer assim, não é? Por estar nesse automatismo das nossas atividades, desse pensamento meio perturbado, depois ele vai fazer esse convite salutar, né, amoroso, para que a gente possa estar entrando nessa calmaria. Mas eu sei que vocês têm muita coisa aí para falar antes de entrar no convite de Emmanuel. Eu só acrescentaria, isso é uma maneira de resumir rapidinho, a cabeça fica fervilhando. Isso. E aí você não relaxa, está fazendo uma coisa, mas é exatamente, não faz a meditação, né? É o automatismo, né? Das nossas vidas. Exatamente. E a cabeça fervilhando. Aquela febre de fazer alguma coisa, de realizar. Eu preciso conquistar isso, né? Eu preciso comprar isso, eu preciso, e sempre pensando em termos das coisas materiais, esquecendo que nós somos seres espirituais vivendo momentaneamente na matéria, né? Esse é o nosso problema. A gente esquece que a gente é espírito imortal e que daqui a pouco a gente está partindo, né? Eu posso colocar alguma coisa agora, Janete? Claro, querida. Então, eu tirei alguns detalhes desse texto para que a gente possa assim pensar mesmo. Porque quando o Emmanuel vai trazendo aí para a gente, né, das nossas mãos, dos nossos olhos, dos nossos pés, né, que é sempre como você falou, né, são essas complicações do nosso dia a dia, né, da gente estar sempre, né, com várias preocupações, então, com muita angústia, né, perturbados, dolorosos e tudo mais. Então, eu coloquei aqui que todo esse esforço que a gente deve fazer, né, são essas edificações para que a gente possa apresentar esse trabalho a Deus. Então, assim, é o esforço de cada um de nós. E a gente sabe que não são grandes esforços que o Cristo, né, pede, né, para que a gente apresente esse trabalho a Deus. Mas essa construção tem que ser nossa. Por mais que a gente esteja aí com os pés, né, cansados, os joelhos desconjuntados, como dizia Paulo, a gente precisa, né, com esse esforço individual, né, realizar essas edificações. Né? Então, eu coloquei aqui: não podemos nos esquecer da obra de santificação que nos compete efetuar no próprio espírito. Porque o momento que eu faço essa edificação, eu construo no esforço no bem, eu vou fazendo o quê? Esse santuário íntimo também, né? Eu vou construindo esse benefício para mim mesmo, né? Porque quando eu faço para o outro, eu faço primeiramente também para mim, né? E é nosso esforço com a boa vontade, não é a gente se esforçar também reclamando, né, Janete? Que a gente sabe disso. Então, o aprendizado é perdido. Não é perdido. E o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 91, é belo o texto, mas eu tirei uma frase para a gente pensar. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem, nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais do que toda a multidão de males do mundo. Então, o Cristo pede, né? Um pouco com boa vontade,
Isso. E quando você comenta, né, em cima dessa outra frase do Emmanuel, quando você falou daqueles sentimentos que vêm com aqueles impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas, que isso é o nosso estado. Isso, é o nosso dia a dia. É o dia a dia. Né? Exatamente. E ele ainda diz, tem o coração atormentado, né? Aflito, desesperado, como você falou, ele chama sempre, né, que a gente vá até ele, né? Que ele está sempre à porta, mas é preciso que a gente abra, que a gente faça esse movimento. Então, isso aí me remeteu, Janete, àquela questão lá do Livro dos Espíritos, a questão 919, de Santo Agostinho. Né? Que a resposta foi de Santo Agostinho para Kardec. Quando Kardec perguntou qual seria o meio prático para se melhorar, porque como a gente está atormentado, a gente não se coloca numa disposição de melhoria. Às vezes é só de reclamar. Né? É verdade. E aí, Santo Agostinho disse para nós, né? Que respondeu a Kardec, mas isso é para nós, para que a gente possa refletir nesses ensinamentos. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece a ti mesmo. Para eu me conhecer, Janete, há necessidade de eu meditar, de eu entrar para o meu quarto íntimo, né? Para eu poder fazer essa parada, porque com esse coração atormentado, né? E com esses impulsos, né, grandes, com essas influências todas externas, eu não tenho paz. Não. Então, ele ainda completa mais uma frasezinha que eu achei que é do texto, tirei mais uma frase. Aquele que tem a vontade séria de melhorar-se, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dela os maus pendores. Porque há necessidade da gente fazer esse movimento. É a gente que tem que precisar arrancar esses maus pendores. Exatamente. Né? Isso é um mergulho que eu preciso fazer. Isso. Sim, essa introspecção para a gente perceber onde nós podemos melhorar, né? Exatamente. Quais são as ervas daninhas que a gente tem que tirar lá de dentro, né? Para deixar fluir a boa semente, né? Que nós temos, todos nós temos. Exatamente. E com isso você pode também ir afastando essas influências que vêm de fora para tirar a sua paz. Fulano matou fulano, não sei o quê. Essas coisas que a gente escuta, a gente fazendo esse trabalho interior, né, de buscar a paz, você acaba expulsando isso, pensamentos ruins, né? Entendeu? O que a gente ouve de pensamento ruim é impressionante. É impressionante. É verdade. E, Janete, eu quero continuar, tá? Porque na outra frase, quando ele fala, né, que a nossa mente sofre sede de paz, né? E como a terra seca tem a necessidade da água fria, Joana de Ângeles, olha que interessante que eu descobri. Joana de Ângeles, ela tem uma série psicológica, são vários livros, né? E num desses livros tem um comentário dela que ela fez para nós, que nós temos de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Então, agora você imagina, de 60 a 90 por dia. É muita coisa, né? O que a gente faz, né? Isso aí vai trazer o quê? O meu coração atormentado, se eu não conseguir fazer esse equilíbrio, que a própria meditação, né, pode me ajudar. E qual aí, é a qualidade, né, Júlia, desses pensamentos? Desses pensamentos. A maior parte, Janete, a gente sabe, estando num momento de transição, dentro de um planeta de provas e expiações, a maior parte desses pensamentos não são úteis. Não são bons. Não são bons, não. Nada. Não edifica. E aí, eu coloquei aqui uma frase que eu também achei bem interessante para a gente pensar. Porque primeiro eu penso, né, Janete, que eu vou estudando. Tá certo, né? É reflexão, a gente está aqui para aprender, refletir, né?
botar os macaquinhos, sossegar os macaquinhos da mente Isso. e refletir de uma forma bem positiva. E botar as rosas e a alegria dentro de nós, né? Isso, é isso aí. E isso eu vou comentar o que o Vitor já falou ainda há pouco. A necessidade da meditação, olha qual é a necessidade da meditação, como fonte de água viva. Isso aí. Pois na prece, a prece, falamos com Deus. Isso, Pela meditação, ouvimos a Deus. A perfeito. diferença, a prece, Uhum. né, eu falo com Deus, e na meditação, eu escuto Deus. Então, é a prática da meditação que nos ajuda nesse processo de escuta profunda, Uhum, através desse silêncio interno. Então, perfeito. enquanto eu não silenciar, a gente está com esse coração atormentado. É. Agora, era isso que eu queria trazer. Agora você vai comentar mais algumas Agora, a gente vai adentrar agora nesse convite do Emmanuel, né? Que ele vai falar, inclusive, a respeito desse silêncio aí que você está falando, né? Da gente silenciar para a gente poder escutar a nós próprios e as inspirações, né, dos irmãos queridos, de Jesus, do mundo espiritual. Mas tem mais alguém para comentar? Eu queria falar um negocinho que eu só procurei aqui de quando que era esse livro, né? Ele é de 1948. O Caminho, Verdade e Vida? Imagina, né? Imagina o mundo em 1948, gente. Eu acho que se a gente pudesse se transportar para 1948, provavelmente a gente vai se sentir num mundo em câmera lenta, né? Assim, como se nós fôssemos o The Flash e o mundo estivesse em câmera lenta. Mas gente, se ele estivesse escrevendo agora, hein? Mas é impressionante como o texto é atual. Né? É atual. Muito! Porque, Nossa Senhora, você estava lendo e eu estava me vendo hoje no trabalho, né? Porque eu trabalho home office com 2 celulares na mesa, um WhatsApp aberto e até o Haroldo fala muito acho que é mindfulness, né? Que é quando você consegue fazer uma tarefa, é um tipo de meditação, mas é uma meditação onde quando você atinge esse estágio, e é uma meditação onde em vez de você não ficar fazendo nada, é o contrário, é onde você faz alguma coisa, tipo assim, você pinta um quadro, você escreve um livro, você... Porque é um relacionamento, né? Só que você está tão concentrado só naquela tarefa, sem se permitir perturbações exteriores, que você entra no estágio de meditação, porém fazendo alguma coisa. Porque é algo prazeroso, né? E hoje, não, mas tipo, o meu trabalho, por exemplo, hoje, por que eu me liguei tanto no meu trabalho? Porque hoje eu precisei fazer uma planilha do zero, uma coisa nova que não está assim na rotina, e aí aquilo exige uma concentração maior, né? Não é algo que já está na rotina, é algo que eu vou fazer do zero. Então, aí o que eu fiz? Desliguei celular, desliguei o WhatsApp, falei, vou fingir que, né, como se eu não estivesse trabalhando, né? Olha só como é que é estranho, né? Tipo assim, as pessoas vão achar que eu não estou trabalhando, porque eu vou... Só que, na verdade, aí é que eu vou trabalhar de verdade, né? Porque eu vou fazer uma coisa nova. Só que é impressionante. Aí sim, aí é o único jeito. Você consegue se concentrar, você conseguir concluir a planilha. Mas é impressionante. Aí você tem que religar de novo, né? Se conectar na loucura de novo. E aí daqui a pouco, mas você não me atendeu, e não sei o quê. E tanto do trabalho quanto pessoas da família reclamando que eu não atendi, que eu demorei, que eu não sei o que. Eu falei, gente. Impressionante, É o que eu falo, esse mundo tá uma loucura mesmo. Como é que a gente vive tão conectado, tão conectado. Isso aconteceu hoje. A gente costuma falar com várias pessoas, dar bom dia. Então, uma pessoa ficou 2 dias sem me responder o bom dia. Eu já fiquei preocupada com a pessoa, né? O celular dela só tinha aquele tracinho, né? Como se não tivesse nem... Não recebeu a mensagem. Aí você começa a pensar o pior. Meu Deus, será que a pessoa está doente? Será que morreu? Né? Olha só, não era mais fácil pensar? O celular quebrou. Ou ela não quer, ela quis ficar com o celular desligado, que é um direito dela. Mas a gente está tão conectado nesse mundo que quando acontece algo assim, você acaba perturbando até familiares,
porque a gente chegou, foi até a filha da moça para descobrir se ela estava bem, né? Foi um problema do celular, mas ela podia simplesmente ter querido, né, se afastar, relaxar um pouquinho. Como é que a gente está, né, nessa conexão? São os macaquinhos, né, Doró? Nossa E mente não como são aqueles macaquinhos que eu não estava param? ouvindo vocês e pensando, de maneira geral, nas sessões de terapia, né, que os clientes vêm comigo, Hum, e como a própria terapia é uma maneira de limpar aquele lixo, né, que eles é trazem. verdade. São umas angústias de medo, de amor, de ser amado, de amar. Olha, uma coisa impressionante. Tem que dar uma limpada ali. É uma meditação. Não Sim, deixa é de ser. verdade. É Meditação verdade. a dois, né? É a dois, mas é Essa terapia é tão importante, né? muito, ajuda muito. Porque a gente bota muita caraminhola na cabeça, né? Bota sim, Eu bota. ouvi E, uma vez e também, aquilo vai adoecendo o físico, inclusive. eu ouvi uma Vai vez para o físico. também que só 98% das nossas preocupações não se realizam. Apenas 2%. Olha só, o quanto a gente sofre, né? A gente cria uma série de situações angustiantes e a gente vai criando Se quadros, aflige, né? Se histórias, a aflige. gente cria histórias na mente da gente que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer. E aí, com a cooperação da mídia também, né, dessas Ah, notícias sim, que eles são mestres. catastróficas, e aí a gente aumenta os capítulos, né, dessas histórias de terror. E, na verdade, muitas coisas não acontecem e a gente Hum. podia aproveitar realmente para relaxar e fazer essas meditações, né? Aninha quer falar? Não. Não. Vamos continuar, então? Bem, então, daí por diante, depois que ele mostra, né, todos os nossos conflitos, toda essa nossa problemática do cotidiano, e ele admite, né, que diante disso, realmente é natural que a gente tenha essa sede de paz, mas que a gente não está conseguindo encontrar a nossa paz. E aí ele vem com esse convite maravilhoso, falando, né? Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Então, assim, dá um basta, para um pouquinho, esquece tudo isso que você está vivenciando. Não é que você vá se afastar totalmente, né? Não é que você vá deixar de pensar nos problemas, não, mas por algum momento, se afasta, entra nesse teu quarto íntimo para você dar essa relaxada, para você entrar na conexão com você mesmo, com a sua essência divina, que é uma essência boa, que é uma essência de paz, né? Porque a paz é a gente que cultiva dentro de nós, apesar de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Né? O dia que a gente conseguir manter essa nossa paz, o nosso equilíbrio, mesmo com todos os problemas, a gente vai ter facilidade até para resolver esses problemas, essas dificuldades, né? A gente vai ter discernimento, equilíbrio, essa paz. E ele continua falando, né? Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Porque muitas vezes a gente até encerrou um dia de trabalho, saiu do nosso local lá, que tem um problema, mas a gente não consegue se desvencilhar, o problema continua na gente. Está tão arraigado, né? Você vai para sua casa, está ali convivendo com a sua família, mas o problema está ali, na sua cabeça. Você não consegue. Então, é esse simbolismo que ele coloca, né? Retira-te desses lugares que estão te prendendo. Vai realmente, recolhe-te para junto, para dentro de si mesmo, para que você possa. E aí ele continua, né? Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Deixa eu só abrir aqui para a gatinha sair, gente. Vai lá, Bela, vai. Vejam só, novamente a gente vai em companhia do Cristo,
né? Nesse barco dos nossos pensamentos, o barco naquele sentido, né? O barco está sempre onde? Está no mar, não é? E o mar, ele tem, não é? As ondinhas, altos e baixos, nossos pensamentos também são assim. No barco dos teus pensamentos mais puros. Então, ele está mostrando para a gente que a gente tem condições de vencer aquelas preocupações, aquelas dificuldades, que nós podemos alcançar essa nossa paz, porque nós temos pensamentos melhores, pensamentos mais puros sobre o mar das nossas preocupações. Então, novamente falando, as preocupações, elas estão ali, os problemas estão ali, mas nós podemos, não é, por alguns minutos, por alguns instantes, estar nos retemperando, não é? Lá, indo mais acima, respirando, né? Inspirando assim esse ar, né? do nosso espaço sem fim. Eu já falei aqui para vocês, eu gosto muito da parte da manhã, é a parte do dia que eu mais gosto, quando eu acordo, eu gosto de olhar o céu azul, inspirar aquele frescor da manhã, né? Aquilo me dá assim, uma sensação de liberdade, de força, né? De início assim, de dia. E essa conexão com Deus, a gente se conecta com Deus, com Jesus, nessas coisas simples, belas da natureza. É um céu azul, é uma planta que você tem, é uma árvore que você vê, é um bichinho que você tem. Então, Emmanuel vem convidando a gente para isso. Então, com Cristo, você vai se concentrar nessa parte mais pura dos seus pensamentos. E quem? Ele, o Cristo, te lavará a mente eivada das aflições. Mostrando para a gente que ainda nesse nosso estágio evolutivo, sozinha a gente não consegue. A gente precisa do auxílio do Mestre Jesus. Porque se a gente sozinhos, tentar, sabe, compreender uma série de coisas, com as nossas angústias, com a nossa pequenez de evolução, a gente não consegue. E convidando-nos também a cultivar essa nossa humildade, do auxílio. Aqui ele está se referindo ao Cristo, que é realmente a nossa grande luz, o nosso grande foco. Mas a gente também pode dividir, a gente também pode pedir essa ajuda para aqueles com quem nós convivemos também, né? Ontem nós falávamos isso no centro, tocamos nesse assunto com relação a gente procurar se abrir e procurar reconhecer o quanto a gente precisa ser cuidado, né? Porque a gente fala muito da caridade de cuidar de todos, isso é maravilhoso, é uma força imensa na vida da gente, mas quantas vezes a gente esquece dessa caridade com a gente mesmo? Da gente se cuidar, da gente se reconhecer, né? Sensível, necessitado de ser cuidado, né? Então, continuando, Jesus irá lavar, né, essa nossa mente, nessa nossa necessidade dessa conexão com o Mestre, e aí a gente também fala com relação à espiritualidade. Ele vai balsamizar, né, as úlceras, todas aquelas dores da alma, feridas que a gente deixa abrir, né, devido à nossa própria incompreensão com relação à vida, aos problemas, porque a gente sabe que as nossas dificuldades somos nós próprios que criamos para nós, pela nossa falta de compreensão, pela nossa renitência, né, pela nossa teimosia. Vai dar aconselhamentos salutares, né? É Jesus mesmo que vai inspirar a gente a tomar decisões sábias, que a gente possa ter essa mente aberta para isso. E durante esse processo da meditação, dessa reflexão, nós vamos abrir realmente esses canais para receber essa inspiração, né? Basta, aí, Júlia, é quando ele vai falar na questão do calar, né? Basta que te cales a sua voz, e sua voz falará no sublime silêncio. Porque muitas vezes, até durante a oração, né, a gente pede, Exalta, mas a gente né? não dá um tempo para ouvir, né? Você só quer pedir, mas Fica exaltado, né? não é? Vamos parar, vamos silenciar o Tem que coração e a parar mente para isso. ouvir o que
Jesus, o que que é espiritualidade, né? Naquela ansiedade, no nervosismo, eu quero, me diz o que que eu posso fazer, meu Deus, Jesus. Mas sossegou a mente, sossegou o coração para receber a inspiração? Muitas vezes o que você precisa é esperar, porque não tem o que fazer. Porque dependendo de certas situações que a gente passa, é a resignação. Resignação ativa, como diz a Joana também, né? Não é deixar de fazer, mas tem horas que você tem que aguardar. Você faz. Agora vamos repousar e deixar que as coisas fluam, que as soluções venham, né? Então, é silenciar a mente, silenciar o coração, para a gente perceber esse aconselhamento. E aí, oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto, né? Então, a gente, mais uma vez, ele diz que a gente possa confiar, né? Porque a fé e realização é fé e obra. Que a gente confie em Jesus, que a gente confie em Deus, nosso Pai, apesar das nossas dificuldades, problemas, as nossas questões, que a gente possa oferecer esse coração que confia, as obras que nós temos que fazer diante da caridade, e os braços de Jesus irão estar ali fazendo o resto, né? Tipo assim, vão nos reconfortar, vão dar a energia que a gente precisa para que quando a gente volte daquele momento de meditação, daquele momento de relaxamento, a gente volte com mais vigor e a gente tenha condições realmente de continuar a nossa luta sem arrefecer, né? Regressarás, que é o que ele conclui, então, aos círculos da luta revigorado, forte e feliz. Isso, já. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito, no vale do serviço, ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha de luz. Então, é a gente sempre com Jesus, é a gente fazendo a nossa parte, é a gente permitindo que ele nos inspire, que a espiritualidade maior nos inspire, mas que a gente jamais se acovarde diante de tudo que a gente tem que realizar, diante de tudo que a gente tem que fazer, porque eles vão estar, né, enviando para nós essa força, essa energia, e é com eles realmente que a gente vai conseguir essa ascensão espiritual, que é o que ele fala, essa montanha de luz, é a nossa destinação para sermos espíritos puros, né? Então, a gente jamais sozinho a gente vai conseguir, tá? Falei para caramba, né? Agora são Não, vocês. mas falou coisas muito importantes, e, sobretudo, não dar asas aos medos, às Sim. confusões, às notícias ruins, escabrosas, não dar asas, porque isso não vai resolver nada e só vai nos trazer aquilo para dentro de nós e nos bombardear. Não vai- Enfermidades, né, O que Doró? tem que acontecer, vai acontecer. A gente Sim. faz o que pode, mas não pode também dizer eu vou resolver tudo que a gente não vai resolver. É. Não há Reconhecer como resolver. Não há. Reconhecer nossas fragilidades também, que a gente precisa dessa ajuda, né? Tanto da Exatamente. espiritualidade como dos encarnados que estão. E essa força nós temos com a fé, Sim, né? perfeito, é a confiança. Vai, Júlio. Uma confiança em que o mal não existe, ele existe por se você alimentar. Isso. É. Não existe nesse sentido, né, de morar dentro de mim. Não Sim. precisa morar. Ele está lá, mas eu posso não estar com ele dentro de mim. Pronto, acabou. Né? Escolha, né? Isso é uma escolha. Uma escolha. Né? Escolha. Porque ficar pensando, se afligindo, se desesperando é alimentar o mal. Isso. Não é? Perfeito, é. Janete, eu separei algumas coisas assim que eu acho muito importante eu colocar, tá? Eu sei que o estudo é seu, mas É nosso. Eu sou só a tagarela, mas é de todos nós. Como eu separei alguns parágrafos, né, do Emmanuel, e eu gostaria muito de falar a respeito deles. Quando você colocou, né, o que o Emmanuel vai trazer para nós, para as nossas reflexões.
Então, ele já começa lá, vem para um lugar à parte, né? Que foi a primeira frase que ele vem falando para nós, né? Eu vou trazer do próprio Emmanuel, no livro Pão Nosso. Eu sempre falo onde está, Janete, porque tem muitas pessoas que anotam. Isso está lá no capítulo 34 do Pão Nosso, e ele tem um título chamado Lugar Deserto. Uhum. Lógico, eu não vou A pegar conexão das obras também dele, né? Dessas passagens. Então, ele fala para nós referente a esse lugar à parte. Ele diz assim: no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Perfeito. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. É a mesma mensagem, né? Dessa agora. Esse lugar à parte, porque assim, né, como ele diz aqui, a gente vai sempre para fora. Eu vou para uma praia. Tudo bem que tudo isso, a gente vai trazer também uma mensagem de Denis, que ele mostra que a gente, estando em locais, né, com esse tipo de ambiente, vai te fazer com que você entre com essa conexão, que o burburinho do dia a dia te perturba. Mas a gente precisa entender que a gente precisa encontrar esse lugar em nós, essa companhia do Cristo em nós, independente do lugar que você até esteja. Pode ajudar, mas eu não posso me vincular, porque se eu não moro na praia, então eu não posso meditar. Se eu não estou no campo, eu não posso, então. Então, assim, a gente também tem que se desvincular, né, dessas informações, e o próprio Emmanuel traz aqui. Né? A gente tem que esquecer, às vezes, desses lugares que realmente vão ajudar, evidentemente. Né? Mas como a gente vive, como o Vitor falou, né, do próprio trabalho, todas essas conexões, tem um momento que a gente tem que sair, né, e nos recolher, buscar esse lugar dentro de nós. E Joana, lá no livro Homem Integral, que aí vai responder, quando diz aqui, retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Joana, lá no livro Homem Integral, no capítulo 35, ela tem um título sobre meditação e ação. E é muito interessante, por isso que eu quero trazer para a gente prestar atenção. Vamos sim. Espíritos que já fizeram muitos trabalhos para nós. Sim, perfeito. Isso aí é uma cartilha que a gente pode se debruçar, né, nessa fonte de luz. É verdade. Sim. Tem uma parte que ela... Depois eu falo. Não, é porque quando fala junto na gravação... Eu calei. Quando você falou, eu calei. Tá? É só por isso, porque na gravação a gente percebe qualquer fala junto, o que a pessoa está falando não aparece, tá? É só por conta da gravação. Se não fosse por conta disso, não teria problema algum, tá, Doru? Não. Então, nesse livro O Homem Integral, a Joana diz assim para nós: uma das diferenças entre quem medita e aquele que não faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. Então, quem medita tem uma maneira de uma atitude mental diante desses problemas. Aí ela diz: o primeiro que medita com paciência ante a dificuldade, age com paciência ante a dificuldade. O segundo, que é aquele que não medita, reage com desesperação. Isso.
Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Então, ela está dizendo o seguinte: quem medita tem mais paciência, porque é isso que você falou, você consegue escutar a mensagem dos espíritos amigos. E quem não medita, ou seja, quem não se recolhe, quem está sempre no querer para fora, as respostas até chegam através, né, dos amigos espirituais, mas eu estou tão acelerada que eu vou estar sempre agindo em desesperação. Então, a Joana traz isso para nós, né? E mais adiante, quando o Emmanuel fala que ele te lavará a mente, balsamizará tuas úlceras e tal, eu vou trazer uma frase de João 16:33. Ele diz assim para nós: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. O mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Quer dizer, ele traz essa frase, que é uma frase do Mestre Jesus, né? Mas está em João, foi ele que trouxe para nós, né? Então, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. E essa tradução é do Haroldo. Então, tem algumas palavras que não está no roteiro de muitos que vocês escutam, mas eu estou trazendo do Novo Testamento do Haroldo, tá? Ele diz: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então, Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no mundo, mas nos estimula a caminhar com resignação e coragem, confiantes na misericórdia do Pai. Então, vai ter sempre em Jesus esse estímulo para que a gente caminhe, mas a gente sabendo que a gente pode caminhar com a ajuda dele, né? Por isso que ele diz: pode vir a mim, né? Que eu posso te consolar. Então, sempre é o nosso gesto, né? O nosso esforço para ir. E mais adiante, Janete, quando você colocou, né, o basta que cales, né, e sua voz falará no silêncio, eu coloquei aqui: relatam os evangelhos que Jesus inúmeras vezes retirava-se para o silêncio conversar com Deus. Então, o próprio Jesus trouxe, através dos seus próprios atos, a maneira que se faz. A gente tem 2024 anos depois do que o Cristo fez e ainda a gente nem sabe o que é meditar. A gente ainda está pensando que é dobrar as pernas, a gente está pensando que é isso. E Jesus, olha, várias vezes ele se retirava para conversar com Deus. É no silêncio que encontramos a melhor imagem de nós mesmos. É verdade. E alçamos o mais profundo de nossos corações. Né? Porque muitos de nós, Janete, e eu me incluo, a gente nem se conhece. Por isso a proposta de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Ele trouxe, né, que o sábio da antiguidade já vos disse. Né? E antes de Jesus, né, que foi de Sócrates que trouxe o que estava escrito lá no Templo de Delfos. E nem foi Sócrates que falou essa frase. Ele trouxe essa frase. Você vê, já veio Jesus, já nos ensinou e a gente ainda está aqui empacado, né, nas nossas dificuldades reais, porque a gente se coloca dentro dessas dificuldades, Janete, porque a gente não vê saída, porque a gente, às vezes, não se permite a se conhecer. Né? E mais adiante, quando ele fala dessa oferecer esse coração valoroso na fé, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, tem lá a fé humana e divina. A necessidade dessa fé. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Perfeito. Né? Porque muitos de nós ainda está
com aquela fé, mas só na parte material. Aí a gente sabe que a nossa fé também é divina, que a gente tem esse canal para chegar até Deus, né? Então, a nossa esperança e o amparo dos diversos amigos espirituais nos fortalece para essa jornada. E a gente traz aí texto de Joana, texto de Emmanuel, né? Então, a gente se vê que eles estão comprometidos em nos ajudar, né? Cristo já deu um roteiro, ainda vem mais esses amigos aí para trazer para a gente, né? Novamente ensinando. E quando Graças a Deus. que teu coração é com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço, eu me lembrei muito do livro Renúncia, quando o próprio Emmanuel, né, como o padre Damiano, disse para Alcione, né, que para ela o seguinte, que a comunhão com Jesus será necessário o aprendizado. A comunhão com Jesus será necessário para o aprendizado. Mas o Evangelho do Cristo precisa, ele disse para Alcione, precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, se a gente não vai por esse caminho, a gente vai estar sempre aflito, angustiado, porque a gente lê e não compreende. A gente lê e não sente. Então, a gente vai estar sempre, Janete, nessa procura sem achar, porque há necessidade dessa busca, né? Eu vou deixar para ir, porque outras pessoas querem falar também. Dorou? Não, o que eu ia falar foi ligado com o que ela começou a falar, da questão toda de nós mergulhar, da gente não poder, às vezes, ter um lugar para meditar. Eu me lembrei que na minha casa, na nossa casa espírita de Bezerra de Menezes, em todas as sessões de desenvolvimento mediúnico, as sessões públicas, enfim, sempre se faz uma saudação na entrada, Bezerra, Estrela Branca, Nossa Senhora, enfim. Mas, em seguida, faz-se o Vitor conhece a higiene mental. A higiene mental é um relaxamento, você relaxa o corpo, a perna, o braço, a cabeça, enfim, o corpo, e você, de repente, vai se imaginando numa praia, andando, de pés descalços, o sol nascendo, aí você se imagina respirando aquele ar puro, É uma conversa assim de uns 7 minutos, mais ou menos, a higiene mental. Tem todas as sessões. A Janete conhece. Você conhece, pois é. É uma forma de meditação, sim, claro. Sim, Lógico que é, né? É a conexão, né? É a conexão. Com a espiritualidade, com Jesus, Isso. que faz muito bem para a gente. Isso. Estou ali na praia, olho o céu, né? Me lembro do manto de Maria Santíssima, daquele azul. Vamos respirar o azul. Aí todo mundo respira, faz um bem. Aí faz o Vitor leva para a gente, para o nosso estudo. Então é isso. Então, pronto. É isso aí. Que bom, Vitor. Então a gente vê, né? O Vitor está levando para nós. É muito bom, é muito bom. Relaxa muito. Né? Então, a Ana quer falar, a Vera, ou a Júlia quer continuar? Não, hoje eu não quero falar, não tive muito tempo de estudar, praticamente. Aninha quer. É só colocar assim, eu vi um estudo, né? O rapaz falava que nós temos, o dia tem 24 horas, e dentro dessas 24 horas, quantos minutos não tem, né? Então, se a gente tirar pelo menos 5 minutos para fazer essa meditação, é um benefício para todos nós, né? Perfeito. Saúde física, mental, né? E tudo. E aí eu lembrei daquela música que fala, né? Se eu quiser falar com Deus, eu preciso estar a sós. Preciso apagar a luz, preciso calar a voz. Essa música é muito, muito bonita e coloca a gente assim, né, também num momento de reflexão, né? É isso momento de reflexão, de pensamento. E quando você estava falando, eu lembrei dessa música. E é isso.
Então, esse texto é realmente esse convite, né? O nosso autoconhecimento, é o convite para essa nossa reflexão, para esse nosso encontro conosco mesmo, sempre de mãos dadas com o Mestre Jesus, que é Ele sempre que nos conduzirá, né? A essa melhor busca de nós mesmos, é ao lado de Jesus, de mãos dadas com Ele, que a gente possa realmente sair diferente. Eu acho que a gente já está saindo diferente, acho não, tenho certeza. Né? A gente já está saindo diferente após essa leitura, que é realmente muito profunda, repito, é poética, né? Esse texto de Emmanuel é de uma beleza, assim, divina mesmo. Estamos no nosso horário. Então, Quero agradecer a Janete por nos guiar no estudo de hoje, agradecer a presença e a participação de todos. Sem vocês o estudo não existiria. E pedir à nossa irmã Ana Cláudia, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que nós temos, pelo lar, pelo alimento, pela família, pelos amigos. Olhai, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão necessitados. Colocar, Senhor, o bálsamo para as suas dores. Que nós possamos, Senhor, com esse estudo de hoje, também nos colocar uns minutos para estar contigo no seu pensamento e nos auxiliar, Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, não se esqueçam, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível, né? Vamos compartilhar essas mensagens do Cristo que tanto nos ajudam, para que também ajudem mais pessoas. Fiquem com Deus e até semana que vem. Uma excelente semana para todos. Muito bom estar com vocês. Igualmente.